Olá pessoal, o assunto da nossa nona videoaula será sobre instalações, e alguns equipamentos aí que são importantes para a criação de frangos de granja. No caso das instalações, a boa localização ela é extremamente importante, Por que dessa boa localização? Para garantir principalmente o que a gente chama de biosseguridade, Biosseguridade é proporcionar uma criação com o menor risco de contaminação por meio de algum patógeno, seja ele viral ou bacteriano, Então, garantir isso é extremamente importante. O prejuízo é muito grande quando chega uma doença, ela pode, comprometer todo o seu lote, Imagina um lote de 1.000, 5.000, 10.000 aves, então é um prejuízo muito grande. Então a biosseguridade ela é fundamental, Serve lá para os suínos, também para as aves, E essa biosseguridade está relacionada a essa localização, de escolher um lugar seguro. Então esse lugar seguro, inevitavelmente, ele é um lugar que ele deve ser isolado, de vias de acesso, isolado de outras criações, Um local que é importante que ele tenha uma ventilação natural para garantir uma boa troca aqui do ar no interior do galpão, que tenha vias de acesso que facilite a aquisição de insumos e a comercialização, ou seja, o escoamento da sua produção. O uso de energia elétrica é importante porque ela será bem empregada aí no funcionamento de alguns equipamentos, Se eu falar em fábrica de ração, um moinho, por exemplo, tá? Um misturador, então tudo isso é importante, na iluminação do galpão, tá? Nos equipamentos, se eu tiver um sistema de fornecimento de ração por meio automatizado, eu preciso de uma energia elétrica, tá? Então, ou uma rede, eu tenho que puxar a rede, que garanta aí o funcionamento desses equipamentos, tá? Água é importante, não só em quantidade, mas principalmente quando a gente fala em qualidade de água, A aves ela é muito sensível à qualidade ruim da água, Isso vai comprometer o consumo de ração. Então, se ela consome pouca água porque a qualidade é baixa, ela vai consumir menos ração e o crescimento também será comprometido, tá? Quais seriam as principais aí características das construções, Falar em dimensão, Então nós temos aqui, aproveitando essa figura, uma largura, Então aqui é um corte transversal, imagina você olhando o galpão de frente, Largura do galpão, recomendado varia de 12 a 14. O mais utilizado em torno aí de 12 metros de largura, tá? Quanto ao comprimento do galpão, esse comprimento é mais utilizado em torno de 100 metros, podendo chegar até 150 metros de comprimento, tá? Larguras maiores do que 14 não é recomendado porque você tem um custo alto na estrutura do telhado, da cobertura, então você acaba inviabilizando, Por isso que recomenda isso aí no máximo até 14 metros a largura do galpão, tá? Aproveitando essa mesma figura, vou destacar aqui um equipamento, muito utilizado aí para o conforto, melhorar a ambiência no interior do galpão, que é o uso de nebulizadores, Então esses nebulizadores eles vão aspergir micropartículas de água que, juntamente com a ventilação, seja ela natural ou artificial, ele vai estar favorecendo a perda de calor no interior do galpão, E
por qual meio, né? Por qual mecanismo? Pela evaporação, né? Então a gente tem, né, os nebulizadores muito bem aí empregados, principalmente em regiões quentes e secas como a nossa, tá? É muito comum também, eu vou mostrar em outra figura, aqui nas laterais do galpão, a instalação de cortinas, proporcionando aqui um controle maior do clima dentro do galpão, que é muito utilizado aí, no caso da nossa região, principalmente na fase inicial, tá? Então vou destacar aqui uma linha que é de bebedouro, tem vários tipos, eu vou mostrar para vocês, e também linhas de comedouros. Então eles estão intercalando aqui bebedouro e comedouro, tá? Favorecendo aí que a ave sempre tenha a seu dispor alimento sólido e água de boa qualidade e também quantidade, tá? No caso, a cama, né? Vou também fazer os comentários sobre a cama utilizada, e no caso aqui, aqueles princípios de ambiência que eu comentei na aula quando eu falei da suinocultura serve também para a criação de aves, né? A orientação leste-oeste em função do sol, uma vez que também o sol, a radiação não é imprescindível também para a ave, tá? O próprio lanterninho, como tem aqui na figura, a função é a mesma, né? Que é o que? Melhorar a eficiência da troca de ar dentro do galpão, né? Favorecendo assim um escape de gases tóxicos, tá? No caso da ventilação, a principal função da ventilação é o que? Trocar o ar no interior do galpão, tá? Promover o que? A eliminação de gases tóxicos, como eu citei lá, CO2, né, e amônia. Então a amônia, ela é tóxica para as aves, né? Ela irrita as vias aéreas, né, respiratórias da ave. Então os gases tóxicos, como é que é formada? Através do excremento. Então a ave o tempo todo está se alimentando e excretando, né? Então, tanto é que a cama, o ideal é que ela chegue a 12% de umidade, que ela tenha no máximo 12% de umidade, e no final ela está lá com 40%, talvez um pouco mais de umidade, de tanto que, né, ela vai umedecendo, a quantidade de excreta é grande, né? Isso todo dia tem ave ali excretando, aquilo em decomposição vai estar formando esses gases tóxicos, tá? Então a ventilação no interior do galpão, ela pode ser natural ou pode ser artificial, né? Portanto, eu tenho um galpão aqui, um modelo, as cortinas aqui, vamos supor, elas estão abaixadas, né? Se eu suspendo essas cortinas, eu crio um clima aqui, tá? Controlo melhor a temperatura, que é muito utilizado na fase inicial, né, da criação. E se eu abaixo, eu favoreço essa ventilação natural. E também eu tenho essa ventilação por meio artificial. Então eu tenho aqui os ventiladores, tá, e exaustores. Então esses ventiladores, eles são instalados num lado do galpão, tá? Normalmente num lado onde eu tenho uma predominância de ventos naturais, para não ter uma ventilação que vá contra o vento natural, né? Então eu vou instalar num lado onde normalmente eu tenho a ventilação, a predominância de correntes de vento naturalmente. Então eu crio uma pressão aqui positiva. Por que positiva? Esse ventilador vai buscar o ar externo e pressurizar dentro do galpão, né? Qual que é a altura que eu vou instalar esse ventilador? Normalmente instala-se na metade do pé direito. Então se eu tenho um pé direito aqui de 3, vou falar 4 metros, né? Eu vou estar instalando esses ventiladores a 2 metros de altura. Uma distância normalmente utilizada de 6 metros de um ventilador para o outro, tá? Então de um lado eu tenho esses ventiladores que criam uma pressão positiva, né? Ele deve estar inclinado ligeiramente para, né,
o piso, favorecendo o quê? Que cria uma corrente aqui ondular, né? Que pegue superficialmente sobre as aves, favorecendo uma melhor troca de temperatura, troca de ar e também favorecendo a perda, né, de temperatura. E aqui eu tenho outros, né, que pode ser chamado de exaustores, que criam uma pressão negativa. Afinal, ele busca o ar no interior e joga esse ar para fora, tá? Então aqui a gente tem, né, um sentido aqui, uma corrente de ar e uma renovação eficiente aí pelo meio de usos de equipamentos, ventiladores e exaustores. O que controla, né, ficar acionando, né, ligando e desligando esses equipamentos? Eu tenho aqui, né, sensores de umidade, de temperatura, até de gases, né, que formam esses gases, tem sensores para isso, e ele vai ligando. Então, um exemplo aqui, temperatura, quando ela for superior a 25 graus Celsius, ela passa a acionar aí os ventiladores, né, fazendo o quê? Não só trocando ar, mas também melhorando a questão da ambiência aí, né, o melhor conforto térmico para as aves. E da mesma forma, umidade, né? Quando eu falei lá do nebulizador, ele é utilizado o quê? Para umedecer mais, né? Regiões secas igual a nós. Então eu tenho aqui uma referência a 75 graus. Quando ela cai, né, passa abaixo de 75, ele liga os nebulizadores, né, proporcionando o quê? Uma umidificação aí do ar. Essa umidificação e a ventilação vai favorecer uma troca térmica, né, e um melhor conforto térmico das aves. Então esses ventiladores, eles têm de 3 a 6 pás, de 45 a 60 centímetros as pás, tá? No caso, ventiladores, uma recomendação aí dos autores, né, que sejam ventiladores, podem ser utilizados, ventiladores com potência de meio cavalo, né, sendo aí um para cada 2.500 aves, e eles são recomendados o uso normalmente 21 dias após, né, chegada das aves. Então, vamos falar 21 dias de vida, né, que é a fase mais crítica, né, que a ave começa a sofrer com temperaturas mais elevadas, no caso da nossa região, por exemplo, e aí sim eu vou começar a fazer uso dos ventiladores, logicamente baixar a cortina, favorecendo também uma ventilação natural e tendo o auxílio aí da ventilação artificial por meio desses ventiladores, tá? As árvores, como eu falei, gente, ela tem essa função, ela vai sombrear e também tem função de quebra-vento, né? Algumas regiões apresentam ventos fortes, né, que pode comprometer a estrutura do galpão. Então, eu tenho a espécie eucalipto, que ela pode ser bem empregada aí com essa função de quebra-vento também, tá? Então, ela fica aqui, tá? Em torno, nas laterais, eu tenho eucalipto, tem bananeira, no caso da escola, usa bananeira, que também favorece um bom sombreamento e um excelente quebra-vento também, tá? Pode ser utilizado bananeira, funciona muito bem, tá? Quanto ao conforto térmico das aves, continuando o que eu falei no slide anterior, né? Pra vocês terem noção, olha, a temperatura, a zona de conforto térmico ideal das aves, né, de 32 a 35 graus Celsius. Né? Por que isso aqui? Né? Essa é uma temperatura que a ave está, como se diz, está se sentindo confortável. Né? Ela tem alimento, tem água de boa qualidade e ela está na temperatura que ela consegue expressar o seu potencial genético, ou seja, ganha um ganho de peso muito bom, conversão alimentar também muito boa, tá? Então percebam, quando a gente falei lá dos 21 dias, está relacionado a essa idade das aves, né? Porque eu já passo, após
terceira semana, 21 dias, a ter uma zona de conforto térmico com temperaturas mais baixas. Então, na região nossa, principalmente no verão, então eu vou ter que começar aí a baixar a cortina, usar ventiladores, nebulizadores para o quê? Buscar essa faixa de conforto térmico, tá? Das aves, tá? Então daí a importância de ter essas referências aí e os equipamentos, né? Tem termômetro no interior para você acompanhar, né? Apesar de que, como eu disse, esse sistema normalmente tem sido aí cada vez mais automatizado, tá? Aqui é umidade, né? De modo geral aí, desde novo até na hora de sair, variando aí de 60% a 80% de umidade relativa do ar. Outra dica importante é que você construa o galpão, você se for projetar aí, né, fazer um projeto de aves, que tenha uma entrada, né, na extremidade do galpão, na largura, uma entrada bem larga, favorecendo o quê? A entrada de máquinas. Isso aqui é um trator pequeno, né, puxando aqui a cama no final, depois do lote sair. Essa cama é um excelente adubo, tá? E tem valor agregado, tá? Você pode vender aí, uma das rendas do produtor vem também da comercialização da cama de frango, tá? E também caminhões, né, que podem entrar aqui no momento que for tanto chegar com as aves, mas principalmente na hora de sair com as aves, na comercialização, né, no momento da pega, de estar aí retirando o lote, tá? O piso, tá, com uma inclinação aí, uma declividade de 1%, do centro para as laterais do galpão. Isso vai favorecer a limpeza, né? Então eu tiro a cama, passa aí uma vassoura de fogo ou algum produto desinfetante que tem uma boa eficiência, igual a amônia quaternária, né? Então eu já estou aqui preparando, que faz parte aí esse período, em torno de 15 dias, né, que é o vazio sanitário. Para quê? Para que um novo lote chegue em boas condições e as instalações estejam em condição sanitária perfeitas, né? Vamos dizer assim. Aqui a cortina. Essa cortina, como eu disse, ela abaixa ou levanta de acordo com a necessidade e a fase da criação. E eu tenho rodanas, né? Manivelas com rodanas que, né, facilitam esse abaixamento ou a suspensão dessas cortinas, tá? De acordo aí com o clima, né? Temperatura, umidade interna do galpão, tá? Quanto aos equipamentos, tá? E os materiais que são utilizados, destacar aqui o cerco de proteção. Esse cerco de proteção, a finalidade dele é conter os pintinhos na chegada, tá? Eles chegam aí com um dia, e o objetivo do cerco de proteção é mantê-los próximo de uma fonte de calor, que é essa campânula, né? Normalmente utilizada aí ela a gás, que é uma fonte de aquecimento dos pintinhos, tá? Então essa fonte de aquecimento aí, principalmente aí até o terceiro, quarto dia, ela é fundamental. Então eu tenho o cerco de proteção. Esse material pode ser uma chapa de Eucatex, pode ser chapas metálicas, né, 60 centímetros de altura. Aqui eu tenho uma cama, vou comentar sobre a cama, e dispostos aqui bebedouros e comedouros, né? Esses comedouros normalmente eles são utilizados, bebedouro tipo bandeja de 40 centímetros por 60 e 5 centímetros de altura, que é o mais utilizado para essa fase inicial, tá? Depois, à medida que eles vão desenvolvendo, né, aí eles vão sair desse cerco de proteção. Após a primeira semana ele já sai do cerco de proteção e vai para a área, né, mais aberta, onde eu vou ter lá os comedouros tubulares. No caso esse aqui é manual, né, tem ele com abastecimento automático, tá? E normalmente utilizo 40 aves por comedouro. E também eu tenho bebedouros, né? Os bebedouros aqui no caso é um bebedouro pendular. Eu tenho um sistema aqui que é uma mangueirinha que ela desce
por essa haste, ela despeja água, né, sobre essa estrutura, tá? Sobre essa bolha, e ela fica aqui, tá? Presa, retida essa água. Tá? Então é um tipo de bebedor chamado bebedor pendular. Normalmente ele é utilizado aí, um bebedor desse para 80 a 100 aves. Tá? Um outro bebedor também muito utilizado é o bebedor tipo nipple, né? Que são uma espécie de gotejadores que tem aqui. Eu tenho um aparador de gota aqui para evitar molhar a cama, tá? E eu vou trabalhar com os pintinhos, com os frangos, né? E à medida que eles vão desenvolvendo, eu vou suspendendo essa haste aqui, né? Normalmente utiliza-se um gotejador desse para 10 aves, né? E a posição, né, de ajuste aqui, em função do crescimento, é aquela que permita que a ave beba, né, vai ingerir a água com a cabeça voltada para cima, tá? Então, um bebedor chamado tipo nipple, né? Parecido com aquele do suíno lá, porém, pela pressão, pela gravidade aqui, fica sempre formando as gotinhas de forma tal que a ave vem e consegue aí tranquilamente matar a sua sede, tá? Então, seria aí mais um equipamento, né? E falar agora da cama, né? Da cama de aviário, né? Que é fundamental aí. Sem ela não dá para, né, trabalhar, né? Criar os frangos. E essa cama ela pode ser de vários tipos de material. O objetivo da cama, gente, é absorver umidade, tá? Ela deve funcionar como esponja e ao mesmo tempo ela vai evitar que a ave tenha acesso a um piso aí que está frio, né? Que resfria, a um piso com excesso de umidade e isso vai também aí comprometer a saúde das aves, né? Então a cama ela tem o principal objetivo é absorver o excesso de umidade, né? A gente sabe também que essa cama, os animais eles ficam boa parte do tempo deitados, né? Então aqui com essa cama evita aquela formação de calo ali na altura do peito e com isso pode comprometer a qualidade da carcaça do animal, tá? No final do ciclo, normalmente essa cama, o ideal é que ela tenha uma boa capacidade de absorção. Pode ser qual tipo de material? Pode ser palha de arroz, né? Pode ser sabugo triturado, pode ser cepilho de madeira, né? Ou maravalha, que a gente chama também. Funciona bem esses materiais. Pode ser capim picado, né? O importante é que ela tenha aí, ela seja livre de materiais, de elementos tóxicos, né? Que seja livre de contaminações que possam machucar as aves, material metálico, por exemplo, né? Então isso é que é importante. A melhor cama, na verdade, é aquela que fica mais em conta e que tenha disponibilidade na região, tá? Então esses que eu falei, que eu citei, são bons materiais aí para serem utilizados na cama do aviário, tá? O final do ciclo, então, o ideal é que ela chegue a 12%. Uma cama bem sequinha, tá? Com 12%, mas que no final do ciclo é permitida aí em torno de 40% de umidade, tá? Que é uma média aí de umidade no final de 42 a 45 dias de criação, tá? Então, pessoal, o que a gente tinha para abordar, né, nesse assunto, talvez eu que ainda vou destacar quanto ao piso que eu falei com vocês lá, tá? É um piso que ele requer uma espessura, né, vamos falar aí de 6, 8 centímetros, com um traço aí de concreto de 1 para 4 para 8, essas proporções a gente sabe que é cimento, 1 de cimento, 4 de areia e 8 de brita, para fazer o piso, né? Vamos falar piso aí bem reforçado,
porque não é nem por questão das aves, e sim dos maquinário que vai estar, né, sendo utilizado dentro do galpão, tá? Coleta da cama, né, as aves quando chegam aí no caminhão, para ser também comercializado, né, na hora de pegar, retirar as aves. Então eu preciso de um piso reforçado. Um piso também com uma camada de 2 centímetros, depois de construir de fazer essa camada de 6 a 8, eu faço um de 2 centímetros, com traço aí de 1/4, né? 1 de cimento e 4 de areia, tá? Seria como se fosse o contrapiso, né? Não precisa ser liso, tá? Material mais grosseiro mesmo, até mesmo porque eu tenho uma câmara que vai ali por cima. Eu esqueci de falar, cobertura da cama, tá? Essa cobertura de cama, normalmente eu uso uma espessura de 5 centímetros para regiões quentes e 10 centímetros de espessura de cama para regiões frias. Tem uma recomendação também em quilos, que recomenda-se 10 quilos de cama, qualquer um daqueles materiais, tá, que eu citei, por metro quadrado. Tá? Então é isso aí, né, que eu tenho para comentar com vocês esse assunto, que é importante, né, e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.